Contraponto começa agora. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre terrorismo, sobre uma questão que atravessou o ano de 2015 e que a gente precisa pensar como tratar com essa temática. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode levantar aqui é sobre o conceito de terrorismo. Zé Luiz, existe um conceito de terrorismo? Existe. Existe conceito, existem vários estudos, né, sobre terrorismo. E aí, a palavra terror, terrorismo, a primeira vez que ela é aplicada é durante a Revolução Francesa. Então, qual é a ideia? Que durante a Revolução Francesa havia aqueles julgamentos, né, eu podia falar até de uma, entre aspas, com todo o cuidado que esse termo, né, requer, de uma justiça popular, né, durante o processo revolucionário, como as pessoas eram muitas vezes presas na rua, julgadas em 20, 30 minutos e já executadas. Essa época, então, de execuções sumárias, de perseguição constante aos inimigos do processo revolucionário, nesse calor do processo revolucionário, ele foi chamado uma época do terror. Foi a época onde então as guilhotinas caíam diariamente, ocorriam execuções em praças públicas em Paris, né, todos os dias. E aí, terror por quê? Porque as pessoas não tinham nenhum tipo de segurança. Havia uma ação permanente de controle e perseguição daqueles que poderiam ser inimigos da Revolução e as pessoas viviam aterrorizadas, né? Então, a ideia do terror vem muito disso, da inexistência de uma segurança, de uma ordem jurídica que dê algum tipo de segurança, não necessariamente uma ordem jurídica democrática, não, né? Porque a Revolução Francesa, uma revolução que representa a vitória dos liberais no primeiro momento, embora não seja especificamente uma revolução liberal, mas que você tinha uma ordem anterior, mesmo do absolutismo, né, onde existia. A ideia do absolutismo, inclusive, era dar segurança, previsibilidade, o que depois o ordenamento jurídico constitucional também vai trazer de volta. A ideia de segurança e coisa. Então, a ruptura com isso é essa instabilidade. O terror significa que qualquer pessoa pode ser pega, qualquer pessoa pode morrer de uma hora para outra. Está relacionado com um medo permanente, né? Um medo permanente. Com esse sentimento de terror, essa insegurança permanente. Agora, eu queria Ou seja, não adianta você andar dentro da lei, né? Porque não há isso. Qualquer pessoa está sujeito a morrer, a sofrer, a ser surpreendido por algo muito ruim. Eu acho que uma questão importante ainda dentro do conceito de terrorismo é a gente falar um pouco sobre a apropriação dessa palavra, né? Como é perigoso o uso dessa palavra com interesses políticos, com finalidades distintas daquela que originou a palavra. Ou seja, eu acho que esse é um processo muito comum, é recorrente no nosso tempo, de esvaziamento da historicidade das palavras e o preenchimento com um conteúdo que torna passível de manipulação o próprio termo. Você acha que a palavra terrorismo, eu estou perguntando você acha, mas eu já sei a resposta. Agora, eu acho que é importante a gente discutir aqui, né? Há um esvaziamento do conceito histórico de terrorismo e a apropriação dessa palavra com uma finalidade política hoje? Sim. E é um problema sério, né? Como você chama a atenção. A gente chamar essa expressão terrorista, ou chamar alguém de terrorista, ou reduzir uma pessoa a ser terrorista. Né? Então, acho que essa palavra, a partir desse início histórico, ela vai ser apropriada e vai nomear coisas distintas. Uma segunda apropriação que há dessa palavra já é aí no século XIX, com os movimentos anarquistas. E aí anarquistas radicais, lembrando que anarquismo, você tem anarquismo de esquerda, de direita, anarquismo pacifistas, anarquismo violento, movimentos, enfim. O anarquismo é uma palavra que comporta um monte de movimentos, mas a ideia é contra o poder, se insurgir contra o poder. E aí se tinham alguns anarquistas que utilizavam da violência e do terror. Qual que era a ideia? Por exemplo, entre eles, Nekhaev, né, que era um anarquista russo, a ideia era atacar instituições do Estado, né, como o PCC fez há alguns anos atrás, quando começou a atacar quartéis, corpo de bombeiro, delegacias de polícia, etc. A ideia é atacar instituições do Estado para desmoralizar o Estado e, com isso, permitir a destruição do poder do Estado. E manter uma regularidade nisso, porque você mantém uma regularidade e, ao mesmo tempo, a surpresa. Você sabe o que vai acontecer, mas não sabe quando nem quem. Isso. Então, é justamente isso que causa uma desorganização nessa paz que as pessoas procuram no dia a dia, né, no cotidiano. Mas aí, já de alguma forma, tem algo diferente, né, nesse momento, esse terrorismo anarquista, ou o termo aplicado para esse movimento. Os ataques dos anarquistas eram ataques a alvos do Estado.
Então a ideia não era destabilizar o Estado, desmoralizar o Estado para tentar derrubar o Estado, derrubar o poder do Estado. E não atingir pessoas. Atingia pessoas, mas pessoas que estavam, então era um alvo mais direcionado. Sem dúvida, acho que essa ideia de terror está aí também, né? Porque você ataca repartições públicas, etc., pode atingir outras pessoas, mas você já começa com um alvo mais delimitado. Depois começa uma confusão. Talvez, eu acredito aí, proposital. Por exemplo, movimentos de resistências no século XX, você tem o caso, vamos começar pela resistência francesa. A resistência francesa significa o quê? Os alemães invadiram a França, o exército francês foi derrotado, dispersou, muitos foram para a Inglaterra e, enfim, muitos aderiram, né? A França de Vichy era fascista, muitos aderiram ao fascismo e ao nazismo. E aí, então, a resistência francesa, os resistentes cidadãos franceses que se armam e atacam alvos militares. Mas eles não têm como que atacar esses alvos em condição de igualdade. Porque eles não estão com as mesmas armas, a mesma estrutura militar dos alemães. São civis armados, então eles atacam alvos militares de uma forma de guerrilha, soltam bombas, põem bomba no quartel nazista, põem bomba numa direção administrativa dos nazistas, enfim. Essa é a ideia da resistência. A resistência francesa, esse termo resistência francesa, esse método de resistência contra uma força desigual, ele foi utilizado por outras formas de resistência. Por exemplo, o exército republicano irlandês, o IRA. O IRA, ele enfrentava o exército inglês. E eram cidadãos irlandeses católicos contra a presença do Império Inglês na Irlanda, especialmente na Irlanda do Norte. Então, esse exército republicano irlandês utilizava também esse tipo de... botava bomba num carro de um general, de um político inglês, de uma coisa... E isso começa a ser chamado de terrorismo. O ETA também. O ETA, que é basco, Euskadi Tasca Tazuna, também utilizava esse tipo de metodologia. É uma força militar desigual, é contra o invasor, os castelhanos que estavam no País Basco, assim como os ingleses que estavam na Irlanda, ou que ainda estão na Irlanda do Norte, e aí eles utilizam então desse tipo de técnica, de soltar bombas, mas as bombas são mais direcionadas ainda. É interessante porque aquele que faz em nome do Estado está autorizado, ele mata com autorização do Estado. E os movimentos de resistência matam muito menos, mas, no entanto, eles não estão autorizados, eles não estão legitimados a essa ação. Por isso, eles acabam, então, carregando esse nome de terrorista. E aí vem essa pecha de terrorista. Mas não é muito diferente daquela ideia lá inicial, porque são alvos militares, é bem mais específico, é outro tipo de luta, é uma luta contra a ocupação do estrangeiro na terra, dos irlandeses ou dos bascos em relação à presença dos castelhanos lá, desde Isabel de Castilha. Mas hoje, quem que nós podemos encaixar no conceito de terrorismo que tanto remeta a esse passado histórico, a ideia originária do terrorismo, quanto ao que hoje se reconhece como movimentos terroristas? Pois é, hoje a gente pode ter o que geralmente é chamado de terrorismo e o que a gente pode, dentro desse conceito originário, chamar de terrorismo, mas que não é chamado de terrorismo. Então, a Al-Qaeda, por exemplo, e esse terrorismo islâmico, o fundamentalista islâmico, o radical fundamentalista islâmico, ele tem utilizado a técnica de gerar pavor, o terror entre toda a população. Então é muito diferente. Você pegar, por exemplo, o atentado do ETA. Eu lembro quando houve uma bomba no metrô de Londres, houve uma bomba também em Madrid, no metrô de Madrid. E aí, politicamente, na época, o primeiro-ministro, que era um cara conservador, começou a falar que era um ataque do ETA. Mas aí, imediatamente as pessoas falaram, não, isso não é uma ação do ETA. E tem um detalhe nisso daí, que quando o movimento terrorista ou provoca uma ação dessa, ele reivindica a autoria. Claro, porque ele não está fazendo, não é simplesmente causar o terror. Cada ato desse é um ato político. Essa nossa conversa aqui, nós não estamos defendendo terrorismo, claro, não é nada disso. Deus, gente? Nós estamos tentando entender. Vê uns comentários estúpidos depois, assim, a gente, não tem nada a ver nisso. Nós somos contra a violência, contra qualquer forma de violência, pelo amor de Deus. Porque uma abordagem parcial e ela acaba repetindo a superficialidade da análise sobre o terrorismo. Eu acho que a nossa preocupação aqui é tentar entrar na subjetividade do terror, na subjetividade do terrorista, para a gente tentar entender o que movimenta isso, o que
que legitima, do ponto de vista do terrorista e do movimento terrorista, esse sentimento de que vale a pena o terror. Né? Pois é, e aí a gente vai chegando então a isso, e eu acho que é interessante a gente debater essa questão hoje, da questão do terror, desses atos de terrorismo perpetrados por movimentos islâmicos. Que reivindicam como sendo movimentos islâmicos. Eu acho que essa questão da reivindicação Isso também é muito importante, que é não confundir de jeito nenhum o islamismo, uma religião monoteísta, com fundamento no Velho Testamento, no Novo Testamento, na Torá, que respeita Abraão, Moisés, Jesus Cristo e Muhammad. Né? Não confundir islamismo, que é uma religião monoteísta, com o terrorismo, porque há terrorismo, né? Houve o terrorismo judeu, há o terror judeu, o que o Estado judeu faz na Palestina é terror de Estado, né? Houve terrorismo cristão, há terrorismo econômico. Então, se a gente pensar nessa ideia, qual que é a técnica usada, então, para esse terrorismo vinculado a determinados pensamentos radicais islâmicos? Então, vamos ser bem específicos para evitar essas generalizações que são horrorosas, perigosas e erradas. Né? De gerar o pavor na população, o terror na população, desestabilizar o Estado, a economia. Então, ataque, por exemplo, às Torres Gêmeas. Né? As pessoas ficam inseguras. E com isso, o Estado norte-americano, começou a tomar medidas para tentar conter o terrorismo, e com isso ele cai na sua contradição, porque ele vai acabando com a liberdade que ele defende, vai acabando com a democracia que ele defende, vai acabando com o Estado de Direito que os Estados Unidos defende. Então você começa a gerar contradições. Na verdade, a questão do terrorismo, algumas pessoas falam, mas comparar o que aconteceu na França, né, com a morte de mais de 120 pessoas, com o que aconteceu nos Estados Unidos, com a morte de 3.000 pessoas, será que dá para comparar? Dá para comparar, sim, no objetivo daquilo. Qual que é o objetivo? Gerar insegurança. A França não é mais a mesma depois desses atentados. E dificilmente, ou vai demorar muito tempo, para que a França, ou talvez nunca a França volte a ser mais a mesma. Então, você começa a suspensão de direitos, estado de sítio durante 3 meses, suspende o Estado de Direito, suspende a segurança das pessoas, as pessoas passam a viver com medo. Esse é o efeito do terrorismo. Isso interfere nas eleições. Como interferiu nos Estados Unidos, interferiu agora na França também. Né? Tem repercussões em todas as dimensões, né? Na economia, no direito, na política, na sociedade, enfim. Eu acho que daí, então, dá para caracterizar aquele conceito inicial. As pessoas viverem aterrorizadas, viverem com medo. Você está em qualquer lugar, você está num café agora, numa esquina, em qualquer, pode ser na Bélgica, na França, na Espanha, né? Você está num café, de repente você pode explodir, você pode morrer. Você entra no metrô, de repente você pode morrer. Essa insegurança que é o objetivo da ação terrorista. Agora, e o próprio território, ele passa a ser visto de uma outra forma. Isso afeta o turismo, por exemplo. Sim, afeta a economia. Ele não causa só o terror interno, mas o receio, né, das outras pessoas em relação àquele território. E aí é o que vem, a gente pode utilizar esse mesmo termo, né, e aí a gente pode desenvolver mais no segundo bloco isso aí, né, para o que o Estado francês está fazendo na Síria. Zé Luiz, quase que eu nem chamo o segundo bloco, tá tão bom aqui, porque hoje está contraponto aula, né? Estou tendo uma aula aqui de terrorismo também. Sobre o terrorismo, aula de terrorismo é complicado, né? Depois pegam essa fala aí deslocada aqui do programa. Nem quero aprender. Não, também não. A gente faz aqui um pequeno intervalo e daqui a pouco o contraponto está de volta. Não saia daí. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. O Contraponto está de volta. No programa de hoje nós estamos falando sobre terrorismo. No primeiro bloco a gente já começou aqui uma aula sobre terrorismo. O professor Zé Luiz está falando aqui sobre a origem desse termo, sobre as expressões
do terrorismo no século XX e agora no século XXI. É uma coisa que a gente está preocupado em compreender. Por isso que também nós ressaltamos no primeiro bloco, né, Zé Luiz? Essa preocupação em tentar pensar o terrorismo a partir da subjetividade do terrorista ou dos movimentos terroristas. Sim. Que eu acho que é a única forma que a gente tem de compreender e de saber lidar com isso. Porque provavelmente a forma como os países alvos do terrorismo têm lidado com essa situação só vão promover mais ainda o terrorismo, porque eles estão dando a resposta que o terrorismo espera deles, né? Isso é incapaz de desmobilizar as forças terroristas, você não concorda? Claro, claro. Eu acho que cada bomba que a França solta na Síria só aumenta a possibilidade de mais atentados terroristas. E isso o líder dos trabalhistas no parlamento inglês chamou a atenção. E os trabalhistas não queriam que a Inglaterra participasse, que o Reino Unido participasse dos bombardeios na Síria, só que a maioria conservadora e a maioria aprovou, e a Inglaterra hoje também está soltando bombas. E aí eu acho que vem outro aspecto. Se a gente entende terrorismo como essa insegurança de saber que qualquer pessoa pode ser morta, ou torturada, atacada, né, em qualquer lugar, em qualquer momento, o que a Europa está fazendo e faz há muito tempo no mundo árabe é terrorismo. Ou seja, o que a França está fazendo agora na Síria é terrorismo. Você uma criança que está numa escola pode cair uma bomba de um avião francês. O que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão, inclusive com essa sua no fala. Iraque, etc. Exato. Inclusive com essa sua fala, eu me lembrei sobre o apoio da Espanha na guerra, né, do bem contra o mal que os Estados Unidos emplacaram depois do 11 de setembro e que só encerrou esse apoio da Espanha, que inclusive mudou até o resultado eleitoral, foi com a bomba que explodiu na Espanha e que fez com que a população fizesse a leitura de que era uma resposta do apoio da Espanha aos Estados Unidos nessa guerra, né? E isso resultou até em queda de primeiro-ministro, né? Então, assim, a gente vê como esses atos não são atos religiosos, não é fundamentalismo religioso, está implicado em política, economia, interesse econômico, de empresas, etc. Mas é claro que interessa para os governos alvos desses ataques que isso seja associado ao fundamentalismo religioso, né? Porque é muito mais simples explicar com o fundamentalismo religioso como a gente explica a atitude de algumas pessoas, né, atos políticos como loucura, né? Você fala, olha, fulano é louco, pronto, está explicado, né? É muito simples explicar o terrorismo pelo fundamentalismo religioso, não é? E aí eu acho que eu queria fazer uma provocação, antes da gente voltar, eu acho que é interessante a gente comentar um pouco sobre o Estado Islâmico, né? E a gente teve recentemente um debate importante sobre isso, mas eu queria fazer uma provocação ao telespectador, de pensar, dentro desse conceito, uma ação coordenada, permanente, que pode ser do próprio Estado, ou pode ser de uma organização criminosa, ou que pode ser, enfim, de qualquer poder, né? Mas é onde esse poder sistematicamente aterroriza as pessoas e as pessoas não têm segurança, não vivem no Estado de Direito, e com elas saem de casa e sabem que pode estar sofrendo por parte do Estado ou de um outro poder qualquer tipo de repressão, mesmo ela não tendo feito nada. Vocês percebem, isso acontece aqui no Brasil? Um minuto de silêncio? Um minuto de silêncio. Acontece. Vocês veem, tem algumas populações no Brasil que vivem aterrorizadas porque de repente o Estado chega, invade a casa delas, bate, tortura, atira, mata crianças em bala perdidas, etc. Será que o Estado brasileiro, ele comete terrorismo? Olha, talvez, Luiz, se a gente comparar dados estatísticos sobre mortes decorrentes disso, o nosso terrorismo seja um terrorismo muito mais eficaz, do ponto de vista do terror. E o terrorismo de Estado, né? Terrorismo de Estado, isso é um terrorismo. Isso é o terrorismo de Estado. Claro. E o mais interessante é que a lei de terror, que está no Congresso Nacional, não fala sobre o único terror que eu visualizo hoje, que é o terror do Estado brasileiro. Né? Não estou generalizando, não estou falando que todas as polícias agem assim, com certeza não, né? Mas a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, todo dia, outro dia teve 5 jovens metralhados num Fiat pela polícia do Rio de Janeiro. Isso é terror, isso é terrorismo. Você sai para a balada, sai para se divertir, de repente seu carro é metralhado, você não fez nada e seu carro é metralhado. Isso é terror de Estado. Pois é, então agora vamos retomar a questão colocada no primeiro bloco, né? Mas pensa isso aí.
que é a questão da subjetividade, porque é isso, é sobre isso ainda, Zé Luiz. Mas o que eu quero entender é como combater o terrorismo quando o terrorismo tem expressões tanto de movimentos que usam como técnica o terrorismo, como a gente tem o terrorismo de Estado permanentemente. Como enfrentar a questão do terror? Pois é, olha, eu acho, e aí a gente pode pegar... Olha, por que, por exemplo, o Estado Islâmico está com tanta força? Porque tantos jovens estão buscando cada vez mais o Estado Islâmico, né? Ele tem um discurso, e aí eu acho que é uma coisa muito interessante. A gente vive... você pegar, por exemplo, jovens da periferia de Paris, de Londres, né? Você tem ali jovens, e não necessariamente descendentes de árabes, ou seja, são franceses, com a religião muçulmana, muitos descendentes de árabes. Obviamente, por quê? Porque a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, a Espanha, Portugal invadiram o mundo inteiro, tiraram riqueza do mundo inteiro e depois não queria que o povo fosse para lá. É lógico que o povo vai para lá depois, é evidente. Né? Então, não venham imigrantes. Tá, então, então devolvam o meu dinheiro que vocês roubaram daqui. Levaram ouro daqui de Minas, levaram cobre, levaram prata, levaram coltan, etc. A Europa invadiu o mundo inteiro nos últimos 500 anos. E aí o mundo inteiro vai para lá. Não então, só invadiu, como definiu fronteiras, colocou uns contra os outros, forneceu armas. Continua fornecendo armas, continua alimentando. Inclusive tem fortes... Não é mais do que suspeita. Indício, por exemplo, a Turquia, que é aliada dos Estados Unidos, compra petróleo do Estado Islâmico. Então, a Turquia combate o Estado Islâmico, mas aproveita os preços baratos do petróleo do Estado Islâmico. Então, na verdade, é a Turquia que está alimentando as armas do Estado Islâmico. E a CIA está por trás da ação do Estado Islâmico. A CIA combate, os Estados Unidos combate o Estado Islâmico no Iraque, mas, por exemplo, não combate o Estado Islâmico na Síria, porque interessa que o governo sírio, que é pró-Rússia, caia. Então, lá os Estados Unidos apoiam o Estado Islâmico. Então, é uma grande... Sem contar que o Estado Islâmico nasce da ação dos Estados Unidos no Iraque, né, que forma já historicamente forças antagônicas, como por exemplo a Al-Qaeda, e aí um desdobramento da Al-Qaeda que dá origem ao Estado Islâmico e acaba se voltando contra o seu criador. Né? A política externa norte-americana é de uma estupidez, porque eles geram os problemas deles. Eles financiaram os talibãs contra a União Soviética, lá atrás. O que nós não sabemos é se eles não querem ter esses problemas, né? Porque isso acabaria com a indústria armamentista, por exemplo. Sim, também. Esses problemas são interessantes, necessários e muito convenientes para alguns setores econômicos nos Estados Unidos. Né? Então, acho que o que é importante nisso aqui, Zé, é que a gente está mostrando que essa questão do terror é um grande quebra-cabeça, é um jogo de xadrez. Não é essa superficialidade com que é mostrada, né? O bom contra o mal, os pacíficos contra os violentos, porque essa simplificação da realidade... São todos violentos aí. Todos violentos. São todos violentos. Exatamente. Não tem bonzinho, não tem malzinho, mas tem, na verdade, um grande mal-estar. A gente estava falando, nas periferias de Paris, por exemplo, você vê um monte de jovens, não necessariamente descendentes de árabes, com fenótipo árabe, né, que alguns nunca conseguiram emprego na vida, nunca trabalharam, ficam ali, aquele vazio, uma vida de nonsense, sem sentido nenhum, né, e uma vida sem nenhum tipo de raiz, sem nenhum tipo de tradição, sem nenhum tipo de futuro à vista e que são presa fácil para o Estado Islâmico, que é muito eficaz no seu recrutamento. Porque ele chega e fala, olha, vem para cá, que aqui a gente dá um sentido para a sua vida, aqui a gente está lutando por uma causa bonita, você que está aí humilhado, esquecido, desempregado, é uma etc., razão de existir, passa a ter esse sentimento de pertinência, você passa a fazer parte de um grupo, e esse grupo dá sentido, dá uma luta, dá um sentido, dá uma meta, né? E isso é que tem feito muitos, inclusive muitos franceses, ingleses, holandeses, muitos europeus, brancos, não necessariamente os europeus muçulmanos, não necessariamente os europeus com fenótipo árabe, mas os europeus brancos se alistarem em movimentos rebeldes islâmicos e inclusive no Estado Islâmico. Claro, porque no momento em que as coisas são tão rápidas, né, tão líquidas, como diz o Bauman, em que você tem uma subjetivação e uma dessubjetivação permanente, né, as pessoas têm uma identidade que, na verdade, uma identidade que já não existe mais. São identificações temporárias e que vão se substituindo permanentemente, ou seja, as pessoas são o tempo inteiro chamadas a ser alguma coisa, mas dura muito pouco.
né? E de repente aparece um projeto que oferece uma história, um passado, um projeto existencial e um sonho de um mundo, né? Então isso você acha que é capaz de capturar as pessoas e justificar em parte esse crescimento desses movimentos terroristas? Sim, e eu acho que a única maneira de combater isso é oferecendo outro mundo. Esse mundo, não sei, você imagina um mundo onde um jovem, a perspectiva de vida dele é comprar um iPhone. Né? Não dá. Né? Então, você tem que ter uma outra coisa. Você tem uma geração que não tem mais vínculo com história do passado, vai perdendo os vínculos familiares, vai perdendo vínculo com qualquer tipo de tradição, que dê sentido também a um futuro. Né? Isso é um outro problema para ser discutido, né? Não estou falando também que isso é o paraíso, não. Claro. Mas, de repente, você tem esses jovens que vivem assim, é um curtir permanente, né? Essa ideia da jouissance, é uma curtição permanente. Então, ele não tem compromisso com o futuro nem com o passado. Então, qual que é a curtição de hoje? Qual que é a coisa do momento? E aí você vai, e o poder econômico vai ressubjetivando, como você diz, ressubjetivando permanentemente esses jovens. Falar, agora você tem que gostar disso, agora você tem que curtir aquilo ali, você tem que... E aí você vai vendo essa vida que vai perdendo muito sentido, né? E daí eles vão se apegar a alguma coisa que dê sentido. Eu acho que combater o terrorismo, combater esses radicalismos, é construir um outro mundo que tenha lugar para todo mundo, que tenha lugar para todos esses jovens trabalharem, sonharem. Né? Eu acho que é isso, só que é isso, infelizmente, esses governos raivosos da Europa, sejam de direita ou sejam de esquerda, o governo socialista na França, né? O governo conservador, né? em outros lugares, como na Alemanha, né? Seja esses governos tradicionais, né? Eles são raivosos, eles são imperialistas, eles desmerecem o diferente, e com essa ação só vai piorar as coisas. Claro, só vai piorar, né? A gente tem como exemplo disso a própria forma como os islâmicos foram expulsos da Península Ibérica. Sim. E que toda essa trajetória, essa narrativa pode também ser uma ressaca de 500 anos. Sim, é o fim da modernidade do jeito que ela começou. Uma ressaca. Expulsaram os muçulmanos e agora eles voltam. São 6 milhões na França, 4 milhões na Alemanha, 2,5 milhões na Inglaterra, é a população que mais cresce na Europa. Né? E segundo algumas perspectivas, a continuar dessa maneira em 2050, a Alemanha, por exemplo, será muçulmana. Então é alguma coisa para a gente continuar pensando e continuar discutindo aqui no Contraponto. A gente vai encerrar esse programa por aqui e claro que nós vamos voltar com essa temática porque muita coisa ainda vem em torno desse ponto do terrorismo. Então a gente fica por aqui, continue com a programação da TV Comunitária e na próxima semana a gente está de volta.